Estamos de volta com o programa Nos Bastidores, que você pode acompanhar aqui pela TV e também pelo nosso canal do YouTube, Alesp Oficial. Fechado? Bora falar de turismo, porque o turismo brasileiro fechou 2025 com um crescimento de 5,8% e faturamento recorde de bilhões de reais. O setor foi impulsionado pelo aumento da renda, menor desemprego e maior acesso ao crédito para 2026. Para 2026, a projeção é de crescimento mais moderado, em torno de 4%. Vou chamar você para acompanhar aqui comigo no telão esse crescimento do turismo. Olha só, o transporte foi que levou isso, mais de 9%, aumento de 9%, quase 60 bilhões. Alojamento, 9,5%, 28 bilhões. Alimentação, 5,8%, 35 bilhões. E aqui embaixo, ó, agências de viagens com 4,7%. E não para por aí não. São Paulo iniciou 2026 mantendo a liderança na entrada de turistas internacionais, reforçando o estado como principal porta de entrada do país. Olha essa outra tela aqui que a gente separou para vocês, ó. Turistas internacionais em 2026, um aumento de 4,8% em relação a janeiro de 2025. Você pegando todo o ano de 2025 em relação a 2024, aumento de 21%, mais de 2 milhões de visitantes estrangeiros aqui no país. É muita gente, né? Para a gente entender mais sobre isso, vamos conversar agora com o diretor de Jogos e Hospitalidade da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, o Bruno Omori. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Will. Prazer, parabéns pelo sucesso nos bastidores aqui na TV Alesp. Obrigado. A gente já começa perguntando para o senhor, o que explica esse avanço e o que o setor projeta agora para esse ano de 2026? Primeiro, a gente pode falar que o turismo entrou dentro da cesta de consumo do brasileiro. Nós temos hoje basicamente 60 milhões de brasileiros que viajam pelo país. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente duplique isso para 120 milhões de brasileiros viajando. Ou seja, vai duplicar o fluxo de turismo nos próximos anos. Internacionalmente, nós temos hoje 2 bilhões de pessoas que viajam pelo mundo. Na verdade, nós estamos até 2030. Hoje nós estamos em 1,5 bilhões de pessoas. Então, antigamente a pessoa ela colocava de trocar o carro, de fazer algumas outras atividades, hoje ela quer viver a experiência. Isso faz com que cada vez o turismo ele cresça, além de formar muitas pessoas, ter muitas experiências, poder criar muitas vagas de emprego, né? Então, em vários países, o PIB, o turismo é o primeiro do PIB. E o Brasil está nesse caminho, né? Atingindo ano passado 9 milhões de turistas estrangeiros e a gente pode falar de 60 milhões de turistas brasileiros circulando dentro do país. Então nós temos uma projeção de crescimento para o turismo lazer, né? Que são praias, litoral, que vai ficar entre 3% a 4% de crescimento, inclusive por causa dos feriados prolongados. E o turismo de negócios deve crescer entre 4% a 6%, cidades como São Paulo, Belo Horizonte ou mesmo Brasília. Então o turismo ele entra cada vez na cesta básica de consumo e começa a ter um desenvolvimento e um crescimento cada vez melhor. Esse crescimento se deve também pelo que a gente passou pela pandemia, que muita gente deixou de viajar, ficou naquela sensação de, ai meu Deus, que o mundo vai acabar, não vai acabar, isso se leva a esse aumento? Ele dá sim ao retorno da pandemia, ele já vinha com um crescimento muito bom, em 2019 já tinha chegado a 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, em 2024 chegamos no mesmo número. Então agora a ideia é que ele vá só crescendo até chegar aos 2 bilhões de turistas em 2030. Né? E o estado de São Paulo, como bem colocou, nós recebemos aí mais de 35% dos turistas, assim como a maior oferta hoteleira está no estado de São Paulo, são 195 mil apartamentos de hotel só no estado de São Paulo e mais de 1 milhão de restaurantes. Então, essa projeção, falando de tudo que existe, de gastronomia, de hotelaria, aumento da oferta, da mudança do padrão de consumo, tanto do pessoal dos baby boomers até agora a geração alfa, nós temos essa evolução e o crescimento. O turismo internacional ele tem sido decisivo para o crescimento do setor? Nós tivemos uma saída de 4 milhões para 9 milhões de turistas. Ainda podemos crescer muito mais. Em 94, o México tinha 4 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil também. O México chegou a 9 milhões de turistas estrangeiros, mas o México já está com 45 milhões de turistas estrangeiros. 5 vezes mais.
Mas o que o México fez? Colocou o turismo como produto de exportação, assim como o Brasil fez com a agricultura e os commodities. O que precisaria ser feito para estimular, e se não chegar aos 45, chegar próximo a 20 milhões de turistas estrangeiros? Nós precisamos criar mais políticas públicas. E a Casa aqui do Povo da Leste pode ajudar, junto com o Congresso Nacional, criando formas. Por exemplo, o que o México fez? Tem a questão da reciprocidade de visto. Tirou, porque o americano queria entrar no México para se divertir e gastar, e o mexicano para trabalhar. Então, tirando essa primeira barreira, saindo de 4 milhões para 12 milhões no primeiro ano. E outras ações de incentivos ligados, aí, por exemplo, como tem na agricultura, participação das feiras internacionais, trabalhar a imagem do Brasil positivamente. Fazendo isso, nós temos uma possibilidade de crescimento enorme daqui para os próximos anos e duplicando, inclusive, o número de fluxos de brasileiros viajando dentro do país. São Paulo se consolidou como principal porta de entrada. Por quê? Qual o motivo? Primeiro porque São Paulo, cidade, nós temos 85% das feiras que acontecem no país, como uma feira como a Expo Hotel, como uma feira ligada a calçados, supermercados e tudo mais, ela recebe 85% na cidade de São Paulo. Então o turismo de negócios do São Paulo, ele é o turismo que recebe pessoas do mundo inteiro para fazer negócios no Brasil. A sede das grandes marcas, tanto de varejo como de turismo, estão aqui no estado de São Paulo. Então começa daí. E depois o turismo do estado de São Paulo, e aí nós temos hoje um programa muito bom ligado dentro do estado de São Paulo, promovendo o estado de São Paulo. Nós temos das 20 melhores rodovias do país, 18 estão aqui. Nós temos os melhores destinos, os melhores hotéis, a melhor gastronomia está dentro do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo tem tudo. Tem desde do turismo de negócio, mas tem turismo de praia, turismo de serra, turismo de aventura, turismo de meio ambiente, turismo de saúde, e por isso que São Paulo é o principal polo, tem a melhor e a maior oferta hoteleira, tem a maior oferta de gastronomia, de entretenimento e de atrativos turísticos. No segundo semestre a gente viu uma ligeira queda, né, do setor aqui no Brasil. Isso preocupa para 2026 ou isso se deve pela baixa feriados, enfim? Exatamente. O turismo de lazer, no segundo semestre, sim, teve poucos feriados prolongados e também ele teve algumas questões em relação ao mercado, em relação a alguns aspectos que aconteceram na economia. Mas esse ano nós vamos ter, para o turismo de lazer, muitos feriados prolongados. Isso deve ajudar bastante o turismo de lazer. E essa entrada do consumidor, principalmente a geração milênio, a geração alfa, ela prefere, em vez de ter um carro, viajar, viver experiências. Então, cada vez mais a gente vem com não só o carnaval, como shows internacionais, tem a questão da diversidade com a parada, depois tem uma série de outras ações que vão acontecendo e o estado de São Paulo acaba tendo a melhor infraestrutura, assim como vai ter, por exemplo, a Copa do Mundo Feminino no que vem, para receber com qualidade os turistas do Brasil e do mundo. Isso, quando a gente tem bastante feriado, acaba impactando, lógico, o turismo de lazer ele sobe, mas e o turismo de negócio acaba impactando ou não? De certa forma, sim, mas o turismo de negócio ele se baseia na força de negócios, né? Então, como nós temos hoje uma economia que está crescendo independente de qualquer coisa, técnica, política ou juros, então nós temos uma procura para as feiras, para fechar negócio, a pessoa tem que vir a São Paulo, não tem jeito, né? E aí, quando ele está em crise, ele precisa vir a São Paulo para tentar fechar um negócio e vender mais alguma coisa. Sempre então, tem que vir, então. Exatamente. Agora, o turismo de lazer, sim. Com os feriados prolongados, vamos supor que o feriado cai numa sexta, então, em vez de ser só sábado e domingo, ele vai ficar sexta, sábado e domingo. Aumenta uma diária a mais. Se ele cair na quinta ou na terça ou na segunda, ele às vezes fica 5 dias a mais. Então, isso impacta de uma forma muito consistente. Mas, de fato, o que é que nós temos hoje uma melhoria da qualidade dos destinos, uma melhoria da qualidade das instâncias municípios turísticos, tanto em relação à parte dos programas, como em relação à sinalização, como em relação a criar atrativos para o turista. Então, essa tendência de crescimento do turismo, lazer e de negócio no mundo inteiro, ela é frequente. Por quê? Independente de uma indústria que se você vai colocar e robotizá-la, no turismo você precisa de pessoas. Não tem jeito de se fazer turismo, dá para fazer um turismo virtual? Dá, mas não é igual você ir até uma praia, ir até um museu, assistir uma peça de teatro, você tem que assistir em loco. E por isso que o turismo ele tem essa projeção de crescimento mundial como uma das economias que jamais vão parar de crescer, pelo menos nos próximos 20, 30 anos. A redução dos juros pode estimular ainda mais as viagens? Com certeza. Quando você
aumenta a posição de crédito, você traz a possibilidade da pessoa fazer, principalmente se programar. Então ela pega um financiamento para poder fazer uma viagem, se programa antes e também você traz inclusive todas as classes sociais, as classes econômicas com mais possibilidade. Então ele podendo pegar um crédito, ele consegue se programar e mesmo que ele ganhe um salário mínimo ou ele seja uma pessoa mais abastada, ele consegue se programar e com crédito poder fazer uma viagem. O Brasil está mais competitivo no cenário internacional agora? Eu diria que o Brasil, primeiro, no cenário internacional, a moeda brasileira está desvalorizada, então, enquanto um hotel em Nova York você vai pagar $100, estamos falando de R$550, com R$550 você fica nos 5 estrelas, lá ficaria no econômico. Então ele está barato para o estrangeiro. Você vai, por exemplo, almoçar num restaurante, aí, numa churrascaria de alta qualidade, e você vai pagar aí o quê? R$200. R$200 é $25, você não come nem num fast food nos Estados Unidos. Então o Brasil tem essa questão do câmbio muito favorecida. E os atrativos naturais, né? Nós somos o primeiro do ranking mundial em potenciais de recursos para o turismo em relação aos recursos naturais, né? Então, essa questão do turismo de aventura, do turismo de lazer e sustentável é uma tendência mundial e cada vez mais vai crescer. Quando a gente fala de turismo, normalmente a gente sempre pensa em viagens caras, viagens longas. As pessoas estão vendo que dá para você viajar próximo e gastando pouco, né? E isso foi uma tendência da pandemia. Né? Por quê? Porque a pessoa viajava num raio de 200 km com o seu próprio carro e ela pode sim ficar num resort que custa 3, 4, 5 mil reais a diária, mas tem pousadinhas a 150 nesse final de semana. Então o turismo ele é acessível para qualquer tipo de pessoa se ela se programar. E tem atrativos para tanto. Por exemplo, se você vai hoje na Avenida Paulista, você consegue visitar 4, 5 museus sem gastar R$0. Que são entradas gratuitas, com exposições maravilhosas. E você pega outros pontos que tem, peças de teatro são gratuitas. Então, a pessoa, por exemplo, na cidade de São Paulo, uma praia e tudo mais, você tem vários atrativos que você consegue fazer sem gastar R$1. Então, viajar é criar experiências, é você conhecer novas pessoas, é você criar uma identidade muito bacana. Então, quem viaja e começa a viajar não para mais de viajar. Eu acho que é um bichinho positivo e é um círculo virtual que as pessoas começam a ter de fazer essa viagem. Quando a gente contabiliza a questão do setor de hotéis, a gente também fala sobre hostels, plataformas também que alugam, a gente também mensura todos esses dados nas pesquisas? Não, esses dados das pesquisas que nós criamos, inclusive dentro das federações, nós pegamos a oferta oficial, certo. Que é um hotel, um flat, um condotel, resort, uma pousada, que tem um CNPJ, que é usado, por exemplo, numa Olimpíada ou por uma grande feira como oferta oficial. O mercado colaborativo, ele ainda precisa passar com uma série de regulamentações, inclusive aqui nessa casa, para que ele tenha tanto por questão de segurança, porque um hotel você precisa ter VCD de bombeiro, você precisa ter o certificado de vigilância sanitária, você precisa ter o alvará de funcionamento. Um desses hostel até com o CNPJ tudo bem, mas muitas vezes no colaborativo aí acaba pegando uma questão de segurança. Vamos supor, a gente já pegou e sempre aconteceu que tem uma câmera espiã dentro de um lugar como esse. Por quê? Porque ele não teve a VCB de bombeiro, ele não passou com vigilância, ele não recolhe impostos. Então, aí precisa ser uma adequação. Então, a gente não consegue mensurar o que acontece dentro desse público. A gente consegue fazer um paralelo da hospedagem oficial, das chegadas nos aeroportos, nos portos e nas rodoviárias, mas essa oferta ainda depende de uma regulamentação municipal, estadual e federal. Mas se a gente conseguir até mesmo mensurar, esse número pode ser ainda bem maior, né? Bem maior, porque nós temos, por exemplo, várias cidades do interior que elas têm um fluxo. Vamos pegar, por exemplo, Ilha Comprida. Ela tem lá 15 mil habitantes e durante o período de férias fica uma média de 100 mil, né, dentro da cidade. E dentro dela você tem sim toda a ocupação dos hotéis e dos restaurantes, mas os restantes são casas de veraneio que são locadas ou casas de veraneio que as pessoas vão para passar férias. Então você tem esses dois públicos. E aí você conseguir saber se se não tem uma regulamentação dentro da própria prefeitura, você não consegue saber se é aquela casa de veraneio da pessoa que comprou para ela passar as férias ou se ela está alugando, porque não tem um contato. E por isso que é tão difícil de fazer.
Países, por exemplo, que dependem do turismo, por exemplo, a Espanha investe 500 milhões de euros em propaganda, investimentos, participação de feiras e ativar o turismo da Espanha. Por quê? O primeiro do PIB receberam quase 140 bilhões de dólares de exportações, né? Então, tanto Madrid quanto Barcelona, quando criou a questão da economia colaborativa, com suas plataformas existem, já criou uma legislação. Eles tiveram que se cadastrar, tiveram que pagar um imposto como se fosse o ISS ou IVA, não importa qual seja, e aí sim eles têm a oferta geral. No Brasil isso ainda não aconteceu, né? Então os países por isso que eu falei da política de colocar como produto de exportação. Então Tóquio, Lisboa, Las Vegas ou qualquer outro desses já fizeram. Aqui no Brasil depende agora de trabalhar a LESP, as câmaras municipais e a federal, para que a gente possa criar também e entrar no mesmos status que estão os outros países já. São Paulo acaba sendo a porta de entrada, então, para o turismo de negócio, o Rio de Janeiro para o turismo de lazer? Na verdade, hoje, o fluxo, inclusive, dentro das cidades que tem, nós temos o maior fluxo em geral, o estado de São Paulo. Ah, tá. Por quê? Porque muitas vezes ele fica aqui para negócios, mas ele acaba também se programando para alguns destinos, né? Pode falar do litoral norte como Ilhabela, pode falar de Campos do Jordão, pode falar de uma série de outras coisas. E o turismo de saúde também. São Paulo tem os melhores hospitais, e tem um turismo hoje, por exemplo, ligado à estética, né? Que é muito forte no estado de São Paulo e vem gente do mundo inteiro, né? Então, tratamentos. Por isso que São Paulo acaba sendo o maior fluxo de turistas, não só para turistas de negócio, como para turistas de lazer também. A gente falou, claro, de turismo, mas a gente estava falando também ali, a gente viu refeição, né, a questão de alojamento que acaba entrando em hotéis. Mas a questão de restaurante, São Paulo também é uma gama, né, tem milhares de restaurantes por aqui. Isso também impacta quando a gente vai fazer uma pesquisa do crescimento do turismo aqui. Sim, a alimentação fora do lar que eu colocou lá, no estado de São Paulo, nós fizemos um levantamento. Dentro do estado de São Paulo, são 504 mil CNPJs de hotéis, bares e restaurantes, né? A pesquisa que nós fizemos na Foresp. Ou seja, isso daí do totalmente formal, que são representados pelos sindicatos, 20 sindicatos patronais. Só que, se a gente coloca a oferta oficial de 504 mil CNPJs ou empresas, nós estamos falando daquelas informais, restaurantes menores, chegando a quase 2 milhões. No estado de São Paulo. E aí você vê o que é a pungência disso, porque um gigante ele vai comprar direto da distribuidora ou até da fábrica, uma gama de restaurante, um grupo de restaurante. Agora, aquele restaurante pequenininho que às vezes não está nem oficial, ele vai comprar do supermercado para fazer aquela refeição da manhã ou da noite, né, do almoço ou do jantar. Então, o impacto que o turismo tem e gera para a economia é muito forte. E quando eu falo do estrangeiro, quando você manda milhões de toneladas de sacas de soja, ele vai chegar lá e depois vai vir um recurso para o Brasil. Quando o turista estrangeiro chega no Brasil, ele já começa a gastar o dinheiro, ou seja, a exportação já está dentro do Brasil e o dinheiro começa a circular na hora dentro da economia. Essa é a vantagem do turismo. Bares e restaurantes também sofreram com a pandemia, né? Tiveram redução, mesmo sendo alguns entrando em serviço essencial, né? Que você poderia trabalhar com delivery, enfim, também aumentou até a questão de digitalização, né? Dessa oferta. Como que esse setor também vê um impulso para o crescimento? Bares e restaurantes, quando a gente olha, né, ele teve sim, como o turismo foi o que mais sofreu. Por exemplo, uma feira de negócio ficou 3 anos sem poder fazer a feira. O hotel, a maioria deles chegaram a ficar 8 meses a 1 ano fechados, né? Então por isso que nós tivemos o Perse, uma série de outras coisas. E o restaurante, os que não conseguiram se adaptar com o delivery, fecharam, né? Então agora a gente vê uma retomada de criação de novas empresas ligadas à gastronomia e o público sim, teve um aumento de mais de 1000% em relação aos deliveries que se mantém, mas nada é melhor que você ir no restaurante, sim, com a família, olhar nos olhos, tocar, fazer aquele brinde. Então ele vem retomando isso, né? Então a cada vez mais a pessoa, como falou, quer viver a experiência. Então no restaurante tem uma música diferente, tem um atendimento do garçom, tem uma comida que ele vai pegar o cardápio eletrônico ou mesmo físico, vai observar. Então tem toda essa atmosfera que retorna muito forte nos próximos anos. Você falou de expectativa para 2030, 2026, a expectativa também é de crescimento, para a gente manter esses Exatamente. números. 2026 a gente fala o quê? Da gente chegar de 3 a 4,5% do turismo de lazer de crescimento e o de negócio de 4 a 6% no Brasil. No mundo, o turismo em si, desses 1,5 bilhões de pessoas
que foi em 2024, em 2025 a gente deve passar já de 1,6, chegando quase a 1,7. Ou seja, nesse ano de 2026, a gente deve ter entre 1,6 e 1,7 bilhões para chegar até 2 bilhões em 2030. Uma expectativa de quando a gente consegue alcançar o México, por exemplo? A gente vai alcançar o México quando a gente conseguir colocar o Brasil igual o México, igual a Espanha, igual o Portugal faz, e colocar como política pública de exportação. Hoje não é. Hoje você vê que, por exemplo, Itamaraty está pegando o visto dos americanos de novo, que tinha sido tirado. Então, o que acontece? Diminuiu o fluxo de turistas americanos. Né? Agora, o que o México fez? Liberou os turistas americanos que iam gastar. Então, não é reciprocidade. Aí por quê? Porque é um produto de exportação. O americano, quando vem para cá, ele vem trazer o dólar e para trabalhar. E se o brasileiro tem que tentar, por isso que vai tentar morar, trabalhar, eles bloqueiam. Então, por isso que a França, se você pega qualquer país, não tem visto. Você chega na hora e ele dá um carimbinho. Por isso que eles recebem 95 milhões de turistas estrangeiros por ano. Então, ele tem política. E aí, ele vai fazer, por exemplo, o que acontece nesse país, tem os programas que falam só da parte ruim. Né? Morreu, tem que ter, tem. Mas esse daí não vai para fora. Você não vê um programa desses daí que tem na Espanha e tal. Porque o governo falou o seguinte, olha, se você passar esse programa no Brasil, ganhe muito, porque eu não vou comprar nem a política não vou comprar nem a propaganda da febre amarela. Aqui no Brasil, não. Então, se você fizesse essa divulgação, e como é feito nos outros países, ele não está cerceando dele passar esse munducão lá fora, mas ele está falando, se você fizer um programa de turismo falando bem do nosso país, eu não compro só esse programa passar lá e falando bem do Brasil, como eu também compro a campanha de vacinação e tudo mais. Então, aí é toda uma macroeconomia voltada com um produto de exportação. E por isso que o México recebe 45, por isso que a Espanha recebe 90 milhões, é por isso que os Estados Unidos recebeu 88 milhões de turistas estrangeiros e o Brasil ficou com 9. Então, depende de trabalhar no estadual, no municipal, no estadual e no federal, integrado como política de exportação. E aí, não batendo na questão de Itamaraty ou de qualquer outra coisa, pensando em mercado, pensando em recurso, pensando em trazer mais turistas para trazer mais divisas para o país. Quando o Brasil conseguir fazer isso, ele vai investir. Por exemplo, que eu falei, o México, 500 milhões de euros, o México investiu 500 milhões de dólares. Sabe quanto o Brasil investiu? Pouco mais de 25 milhões. Então aí você fala, mas com 45 milhões de estrangeiros, eles ganharam mais de 100 bilhões de dólares de exportações. E o Brasil ficou em torno de 15 bilhões. Né? Então, ou seja, investindo 500 milhões. Então, essa é o que a gente tem que se colocar, e programas como esse, numa casa como essa, que a gente consegue mudar a mentalidade do prefeito, do governador, do presidente, dos vereadores, dos deputados estaduais, federais e senadores, para ir construir um Brasil como os Estados Unidos olha, como outros países que trabalham o turismo para exportação. A expectativa agora para 2026 é que esses turistas eles viajem dentro do Brasil ou acabam indo para fora, já que a gente tem vários feriados prolongados? Hoje, uma média 60 milhões de brasileiros que viajam dentro do Brasil, e nós temos em torno de 25 a 30 milhões de brasileiros que vão para fora. Isso é uma média, né, que nós esperamos esse ano então. Então nós vamos ter um fluxo de 30 milhões de brasileiros vão para fora e 60 milhões vão ficar dentro do país. Bruno, muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi muito bom receber você aqui, até mesmo para a gente entender esse crescimento do turismo, viu? Muito obrigado, parabéns pelo sucesso, Will, nos bastidores e também aqui da TV Alesp. Obrigado, até a próxima. Obrigado, viu? agradeço.